Então vamos abrir a Bíblia para Mateus capítulo 3. Mateus. Hoje nós vamos apenas fazer a introdução do estudo sobre o batismo com o Espírito Santo. Então nós já estudamos algumas semanas sobre a presença interior do Espírito Santo. E para você entender a diferença, qual é a diferença entre o dom do Espírito Santo, a presença interior do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo? Bem, o dom do Espírito Santo é concedido para todos os cristãos, através do batismo na água. E vai ser concedido a presença interior do Espírito Santo até Jesus voltar. Agora, não é o mesmo que ocorre na Bíblia com o que foi chamado de o batismo com o Espírito Santo. E é muito comum entre os religiosos evangélicos haver uma conversa do tipo assim. Um fala para o outro, eu fui batizado. E a pergunta que se segue é, na água ou no Espírito Santo? E esse diálogo vem da ideia que alguns grupos religiosos têm hoje em dia, de que ainda seja possível que as pessoas hoje em dia possam receber a mesma medida batismal que os apóstolos e a casa de Cornélio receberam no primeiro século. Que aquilo que aconteceu em Pentecostes aconteça todo dia, toda semana ou a hora que a pessoa quiser. Mas este pensamento não está de acordo com a verdade das Escrituras. Não é assim que a gente entende o batismo com o Espírito Santo que a Bíblia descreve. Então, nós vamos estudar sobre o batismo com o Espírito Santo. E esta segunda medida do Espírito que aparece na palavra. Agora é interessante que os religiosos costumam falar batismo do Espírito Santo. Então, quando os religiosos falam batismo do Espírito Santo, qual é a ideia que vem na mente? Que o Espírito Santo está batizando pessoas. Que o Espírito Santo é o agente realizador de algum batismo. Mas essa frase, batismo do Espírito Santo, não ocorre nenhuma vez dentro do Novo Testamento. O que nós temos no Novo Testamento, na versão em português, pelo menos na revista e atualizada, que nós estamos usando mais, é uma expressão ou outra da frase batizar com o Espírito Santo. Então, a Bíblia fala sobre o batismo com o Espírito Santo e não sobre o batismo do Espírito Santo. Então, qual é a diferença entre batismo do Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo? Quando se fala batismo do Espírito Santo, então parece que o batismo vem do Espírito Santo. Que o Espírito Santo é a pessoa que vai batizando outros. E essa expressão ou ideia não se encontra no Novo Testamento. Agora, quando nós falamos batizar com o Espírito Santo, então outra pessoa usa o poder do Espírito Santo para batizar outros indivíduos. Ou seja, que o Espírito Santo então é o instrumento que alguém usa para batizar indivíduos ou para imergir indivíduos. Então o Espírito Santo seria o instrumento, o meio pelo qual pessoas seriam inseridas no poder. Bem, e hoje em dia existem muitas religiões, proliferou-se um número grande de religiões que acreditam, né,
na possibilidade do batismo com o Espírito Santo ainda acontecer hoje em dia. Então eles enfatizam muito o quê? O batismo com o Espírito Santo. E tudo é a semana do Espírito Santo, o culto do Espírito Santo. Vem aqui nesse culto especial, você vai receber o Espírito Santo e tal, e você vai, né, de repente, falar em línguas e outras manifestações. E então eles ficam enfatizando o batismo com o Espírito Santo. Agora, é muito interessante você pensar que todo grupo religioso falso, ele costuma pegar um ponto isolado das Escrituras e super enfatizar aquele ponto mais que os outros, que muitas vezes é mais importante até. E isso é fato com o pentecostalismo, que super enfatiza o batismo do Espírito Santo, como eles falam. Mas se você pegar essa frase, batizar com o Espírito Santo, ela vai aparecer literalmente apenas 6 vezes em todo o Novo Testamento. Então o Novo Testamento vai conter apenas 6 referências ao batismo com o Espírito Santo, diretamente falando. Que alguém vai dizer, batizar com o Espírito Santo. 6 vezes. Quantos livros o Novo Testamento tem? 27 livros. E desses 27 livros, apenas 6 vezes em todo o Novo Testamento aparece a expressão batizar com o Espírito Santo. Bem, e agora se você reduzir as expressões que aparecem no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, se você agrupar essas referências do batismo com o Espírito Santo nos 4 evangelhos, você vai ver que todas acontecem no batismo de João Batista. Todas estão nos lábios de João Batista, né? Todas estão dentro daquele contexto. E se você então agrupa essas, sobra apenas 3 situações ou 3 circunstâncias no Novo Testamento em que a frase batizar com o Espírito Santo acontece. Então você vai ter 3 ocasiões em que pessoas divinamente inspiradas por Deus vão dizer batismo com o Espírito Santo. 3 circunstâncias: batismo com o Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. Então você sabe que os 27 livros do Novo Testamento, eles cobrem o primeiro século do cristianismo, né? Então começa com o nascimento de João Batista e Jesus, né? Até morte e ressurreição de Jesus. Depois a igreja começando no livro de Atos, 30 anos da igreja, 30 anos de Jesus, 30 anos da igreja, já foi 60 anos. E depois você tem os outros livros cobrindo os outros 30 anos até os livros de João, as cartas de Paulo, Apocalipse. Então você tem, digamos, em um século de história da igreja primitiva, você tem apenas o quê? 3 eventos, 3 circunstâncias, 3 ocasiões diferentes apenas em que a frase batizar com o Espírito Santo foi mencionada diretamente. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Parece muito técnico, mas o que eu quero dizer é questão de ênfase. O Novo Testamento não enfatiza o batismo com o Espírito Santo, tanto quanto o denominacionalismo enfatiza. Certo? Não existe uma carta escrita para tratar sobre esse assunto. Não existe muito sobre esse assunto. Mas o pouco que existe, digamos assim, é suficiente para nós entendermos o que foi esse evento tão especial. Amém? Bem, então, vamos começar então sobre a profecia a respeito do batismo com o Espírito Santo, em Mateus capítulo 3. Em Mateus capítulo 3,
eu gosto de ler o contexto, versículo 1 a 11, 1 a 12, para ficar mais claro no entendimento das pessoas. Mateus 3, 1 a 12 diz: naqueles dias apareceu o João Batista pregando no deserto da Judeia. E ele dizia para as pessoas: arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino dos céus. Então preste atenção. O assunto do batismo com o Espírito Santo está intimamente relacionado com qual outro assunto? O reino de Deus. Então, quando a pessoa não entende a vinda do reino de Deus, o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra, também ela não vai entender, né, porque o batismo com o Espírito Santo aconteceu somente 2 vezes nas Escrituras no primeiro século e depois não aconteceu mais. Então nós temos que entender isso, que o assunto do batismo com o Espírito Santo, na verdade, ele está intimamente ligado ao reino de Deus. Então, se eu entender que o batismo com o Espírito Santo e a vinda do reino de Deus são maneiras diferentes de falar de um mesmo assunto, então eu vou estar no caminho certo. Então, o batismo com o Espírito Santo e a vinda do reino são acontecimentos simultâneos, paralelos. Eles ocorrem no mesmo momento, com um só objetivo. Amém? Que é o estabelecimento do próprio reino de Deus. Bem, então note bem, João Batista está falando, qual é a ênfase dele? O reino de Deus, certo? E falando sobre a vinda do reino, que estava próxima, ele vai citar sobre esse evento que tem a ver. Então, versículo 3: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto. Clama o que no deserto? Clama: preparai o caminho do Senhor Israel, endireitai as suas veredas. 4. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo na água, que ele estava pregando arrependimento, disse aos fariseus e aos saduceus: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada aonde? Lançada ao fogo. Então a pregação de João conseguiu produzir frutos dignos de arrependimento em alguns judeus. Alguns estavam contentes com o seu soldo, alguns não estavam mais maltratando pessoas, alguns já estavam dividindo o que tinham com os pobres, mas essas pessoas, fariseus e saduceus, eram uma raça de cobras venenosas. Eles não estavam, sinceramente, para ali arrependidos. Não estavam ali para recepcionar bem o Messias pré-anunciado pelo Batista. Então, João diz essas palavras: que se eles são árvores que não prestam, vão ser cortadas e lançadas aonde? Ao fogo. Então o fogo aqui significa o quê?
nesse contexto é o inferno, ok? É a condenação para os inimigos do Messias. Versículo 11, então, ele ainda está falando para os fariseus e os saduceus que vinham ao batismo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Muito bem. Então nós temos no Novo Testamento, logo no começo, você abre o Novo Testamento e você tem João Batista pregando no deserto. E ele é profeta. E ele, como profeta, vai corrigir o seu povo. E vai alertar o seu povo. E ele vai também profetizar um evento. Na verdade, ele já profetizou, já estava profetizando outro evento, digamos, de suma importância, que era o quê? A vinda do reino. João Batista profetizava a vinda do reino, que a vinda do reino estava próxima, né? Então, a vinda do reino estava próxima. E as pessoas precisavam se preparar, produzir frutos dignos de arrependimento. E os falsos e os hipócritas não teriam vez no reino de Deus. Eles seriam cortados e lançados no fogo, né? Então, muito bem. Então, nessa situação ele fala, né, profetiza que o Messias vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, o que é importante aqui entender? Importante é a primeira frase do versículo 11, que diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará. Está vendo? Ele quem? O Messias. Quem é o Messias? Jesus. Então, tem algum Messias em carne hoje em dia pelo mundo? Não. Então, você pode afirmar com toda certeza que nós não temos ninguém aí saindo e realizando o quê? Batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo, profetizado pelo João Batista, seria administrado única e exclusivamente pelo Messias, por Jesus. Então, quando um homem diz que vai haver batismo com o Espírito Santo, é falso, porque ele não é o Messias. Quando um homem chama pessoas à frente de um altar de denominação e diz: agora eu vou orar aqui para que você sinta, para que você receba, começa a repetir aí essas palavras, blá blá blá, para ver se cai o Espírito. Então isso é mentira. Porque essa pessoa não é quem? Não é Jesus. Ele vos batizará. Então João Batista era profeta. E você sabe que João Batista tinha a presença do Espírito como profeta desde o ventre materno. Você sabe que João Batista, tudo que falou a respeito de Jesus, foi verdadeiro e foi verificado no tempo de Jesus. E você sabe que João Batista não fez nenhum milagre. E ele sabia que o Messias era o único que teria o poder de quê? Batizar com o Espírito Santo. Então preste atenção, o apóstolo Paulo
também nunca batizou ninguém com o Espírito Santo. O apóstolo Pedro e o apóstolo João também nunca batizaram ninguém com o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus, o Messias, ele seria o administrador do batismo com o Espírito Santo. Amém? Então o batismo com o Espírito Santo seria administrado exclusivamente, única e exclusivamente por Jesus e não por mãos humanas. Ok? Muito bem. E aí diz assim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então note bem aqui que João Batista fala de o Messias batizar pessoas com o Espírito Santo e batizar pessoas com fogo. Então, algumas pessoas misturam, né, e confundem isto com o dia de Pentecoste, que as línguas desceram sobre os 12 apóstolos, repartidas entre eles como línguas de fogo, né? Como um clarão, um raio caindo na cabeça de cada um deles, para que eles pudessem ver que algo realmente tinha mudado, né, a partir dali. Mas como é que você define o sentido de cada palavra? Dentro daquele contexto onde ela foi falada, dentro daquele contexto onde ela foi escrita. E aqui, batismo com o Espírito Santo e com fogo significa que João Batista estava se reportando a um grupo muito grande, mas um grupo misturado. Né? Então você sabe que vinha de Jerusalém, toda a Judéia, né, e Jerusalém para ser batizados por ele. Pessoas sinceras, pessoas como Pedro, pessoas como João, pessoas como André, pessoas como aqueles escolhidos como apóstolos depois por Jesus. Mas também vinham pessoas hipócritas para fazer média, insinceras, para estar ali, para batizar até, mas para chegar perto de João, para saber alguma informação sobre ele, ou tantos outros propósitos. Não era sinceridade pela conversão à pregação de João. Então João Batista está pregando, né, sobre a vinda do reino a um grupo misto. Então nesta grande multidão para quem João está pregando diariamente, tem amigos de Jesus, que seriam futuros apóstolos, alguns indivíduos, e tem inimigos de Jesus. Pessoas que iriam ser hipócritas, falsos, perseguidores, e perseguidores dos discípulos de Jesus depois. Então, para os amigos de Jesus, o que ia acontecer? Batismo com o Espírito Santo. E para os inimigos de Jesus, o que ia acontecer? Batismo com fogo. Batismo com fogo. Então, como é que nós sabemos que batismo com o Espírito Santo se refere a uma coisa diferente do batismo com fogo? Porque o contexto já mostrou isso. Na verdade, todo esse contexto é mais um contexto de repreensão, não é isso? No versículo 10, ele diz que já está posto o machado à raiz das árvores. As árvores que não dão bom fruto é o quê? E lançado aonde? Para quê? Para queimar, né? Não é para purificar, né? Não é para sapecar e depois sair do outro lado, né? Não, é para queimar. E aqui no versículo 12, ele diz, a sua pá ele a tem na mão. Quem tem na mão? O Messias. E ele vai limpar completamente a sua eira, né? O seu celeiro, o seu aprisco, né? E ele recolherá o seu trigo no celeiro, mas a palha vai fazer o quê? Queimará no fogo o quê? Inextinguível, que é o inferno. Não acaba nunca. Exatamente. Então o batismo com fogo, na verdade, é o inferno.
O batismo com fogo é o lago de fogo. Lembra que a Bíblia se refere ao lago de fogo? Então quem vai mergulhar no lago de fogo? Todos os hipócritas, os falsos, os opositores do Messias. Então está vendo que para os amigos de Jesus, então haveria o batismo com o Espírito Santo. Para os inimigos e opositores de Jesus, que não iriam se arrepender para receber o reino de Deus e o Messias por Deus escolhido, condenação. Batismo de fogo, lago de fogo, fogo inextinguível, fogo eterno. Palha se queima, porque não serve para nada. Então foi nesse sentido que a profecia de João Batista foi dada. Então o que é importante destacar? Destacar o reino de Deus. Então note bem que a informação de João sobre o batismo com o Espírito Santo é dada dentro do contexto da pregação do reino de Deus. Então, se eu entender o reino de Deus, eu entendo tudo que está incluído nele. E o evento do batismo com o Espírito Santo haveria de acontecer dentro do reino de Deus. Quando o reino de Deus chegasse, então o batismo com o Espírito Santo iria acontecer. Porque o Messias já estava entre eles. Está vendo? Então, e esse é o ponto, né? Jesus é o administrador. Porque, note bem, se o Espírito Santo é um instrumento no qual pessoas seriam inseridas no poder de Deus, então só alguém que tem autoridade sobre o Espírito